Sejam bem-vindos ao Tribunal da Moda Histórica. Aqui a gente vai investigar alguns filmes históricos e julgar se eles cometeram crimes contra vestimentas históricas ou não. Se tem um assunto que eu curto bastante é a história, principalmente nas áreas de vestimenta e combate. Por isso que eu comecei a praticar rima e, inclusive, hoje em dia estou dando aulas aqui em Belém. Para quem não sabe o que é rima ou esgrima histórica, tem bastante conteúdo no YouTube sobre, inclusive brasileiro, mas eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando em detalhes sobre isso. O vídeo de hoje é sobre moda histórica. Mais especificamente, a gente vai dar uma olhada em filmes históricos e discutir se o figurino é realista ou não. Eu não sou uma historiadora de moda, nem nada do tipo. Eu sou só uma entusiasta do assunto, eu gosto de pesquisar e falar sobre isso. Então preste atenção que não vai ser uma questão de se as roupas são bonitas ou não, apesar de que eu vou dar a minha opinião sobre isso também. Mas o foco é se é condizente e realista em relação à época em que o filme se passa, beleza? Antes que alguém venha nos comentários falar Ai, mas como você ousa falar mal do figurino desse filme? Aqui a gente tá julgando o realismo e com o objetivo de educar e se divertir um pouco, certo? Então vamos lá. Eu postei um short há um tempo sobre moda vitoriana em filmes, e essa é a época que eu mais conheço em questão de vestimenta, então a maioria dos filmes que eu vou citar nessa série vão se passar nesse período, mas eu vou tentar falar de outras épocas também. Quando a gente fala de vestimenta através da história, tem algumas coisas que a gente tem que ter em mente. A primeira é que para você avaliar roupas históricas, você tem que ser específico. Não adianta você dizer moda do século XVIII, por exemplo, porque a moda do início do século não vai ser a mesma do fim do século. Pelo contrário, ela vai mudar bastante, afinal são 100 anos. É o mesmo que dizer moda do século XX? Tá, mas a gente tá falando de 1920 ou 1980, entendeu? A segunda é que para homens e mulheres existiam regras mais rígidas para roupas usadas durante o dia e durante a noite. Então você tem que avaliar esse contexto também. A terceira é que, apesar de ser verdade que em certos períodos ainda não existiam certas cores e tonalidade de tecido, a verdade é que roupas históricas eram muito mais coloridas e vibrantes do que a maioria das pessoas pensa, principalmente quando se trata de roupas masculinas. Os homens usavam bem mais cores e estampas que a gente não vê muito retratadas em filme e série. Dito isso, o primeiro réu diante do tribunal é o filme Drácula de Bram Stoker. Já falei dele um pouco aqui no canal nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, inclusive do figurino, mas hoje a gente vai realmente focar nesse aspecto e examinar as roupas com mais detalhe. Primeira coisa que a gente tem que estabelecer, como eu disse antes, é o ano ou pelo menos a década em que o filme se passa. E nesse caso a gente tem um ano exato, 1897. Ali no finalzinho da Era Vitoriana, ou seja, bem específico e perfeito para a gente avaliar. Eu só vou usar como exemplo principal alguns trajes específicos de uma mulher e um homem, que nesse caso é a Mina e o Drácula, e só fazer observações rápidas sobre outros personagens porque não dá para falar da roupa de todo mundo. Eu também vou falar um pouco mais das roupas femininas do que das masculinas porque é a parte que eu entendo mais. Começando com a Mina Harker. Na primeira vez que ela aparece, ela tá usando esse conjunto verde que é muito bonito. Eu falo conjunto e não vestido porque os trajes femininos vitorianos, ou pelo menos a maioria deles, não são como os vestidos que a gente tá acostumado hoje em dia, que são uma peça só com o torso e a saia costurados. Eles são sempre um torso e uma saia que são feitos para serem usados juntos. A parte do torso a gente chama de bodice. Mas enfim, esse é um conjunto muito bonito, com um bordado de folhas no bodice que tem uma quantidade insana de botão na frente, e isso é bastante correto na verdade. Então eu vou começar pelos elogios, porque esse traje está muito bem estruturado, a silhueta tá toda certinha, dá pra ver inclusive que ela tá usando um espartilho por baixo, e é o estilo correto de espartilho, o mid-bust,
que ele para mais ou menos no meio do busto. O estilo do bodice está certo, com as mangas até o pulso e coladas no braço, e a gola vindo até o pescoço, cobrindo o colo completamente, assim como o formato da saia, que é relativamente estreita nas laterais, mas atrás tem o bustle por baixo. Para quem não sabe, o bustle é tipo uma evolução da crinolina, é essa gaiola que as mulheres usavam por baixo da saia para fazer esse formato de bunda enorme que forma praticamente uma mesa. O bustle era bem leve e flexível e você podia sentar com ele sem problemas. Em relação ao cabelo da mina, o penteado dela tá bem certinho e condizente com o estilo que seria usado com o resto da roupa. Todos esses elementos que eu acabei de citar são historicamente corretos e foram todos da mesma época, exceto por um detalhe. Todo o visual dela teria sido bastante correto na década anterior. Essa silhueta teria sido perfeita na década de 1880 e não na de 1890, ainda mais sendo no final dos anos 90. Isso daqui já estava fora de moda há algum tempo. Nesse período, a silhueta já tinha mudado drasticamente. O bustle foi completamente abandonado, deixando a saia sem quase nenhum volume. O volume era agora nas mangas, perto dos ombros. Os anos 90, na era vitoriana, eram conhecidos pelas mangas volumosas, enquanto na década anterior, os ombros eram bem estreitos. E o penteado mudou bastante desde os anos 80 também, tendo esse formato arredondado e mais volumoso. Se o filme se passasse nos anos 80, o figurino ia estar perfeito. Não sei se isso foi uma escolha deliberada ou um erro ali na pesquisa, porque esse problema não é só com a mina. As outras mulheres, as figurantes, todas parecem que estão nos anos 80 e não no 90. Então, eu não sei o que foi que rolou ali na produção do filme. Mas outro ponto que eu tenho que dar pro filme é que a mina aparece várias vezes no filme com esse mesmo vestido. Quase sempre que ela tá dentro da casa, ela tá usando ele. E isso é muito bom, porque não só no período vitoriano, mas na maioria dos períodos históricos, roupas eram caras. Tecido era caro, então você não ia ter um monte de vestido diferente para cada ocasião, ainda mais se você não fosse rico, como é o caso da mina. E as roupas que você tinha, você ia usar até morrer, provavelmente. E é por isso que as pessoas cuidavam o máximo possível das roupas. Então é bem legal ver que, diferente de outros filmes, aqui eles botaram ela aparecendo com o mesmo vestido várias vezes. Apesar de que, se esse era para ser um vestido para usar em casa, ele deveria ser mais simples, começando pelo tecido, que não seria de seda, como parece ser o caso desse vestido. Ele seria de linho ou algodão estampado, ou lã, dependendo da estação do ano. Não teria esse bordado elaborado no bodice. A saia também teria um corte mais simples e ela não ia estar usando o bustle. O bustle era algo mais para você usar para sair, seja para passear, ir na feira, visitar alguém, ou para ir num evento como uma cerimônia ou um baile. E falando em sair, vamos pro próximo vestido de destaque da mina, o outro conjunto verde que ela usa quando encontra com o Drácula pela primeira vez, que é mais um vestido de dia, assim como o anterior que a gente discutiu. Ele parece ser tipo um vestido irmão do outro que a gente estava vendo. Ele é quase do mesmo tom de verde e também tem folhas bordadas no bodice. E, mais uma vez, ele segue perfeitamente a silhueta de 1880. Ela tá com o penteado certo, o chapéu certo. Ela tá usando luvas, como deveria, se, como eu disse antes, o filme se passasse em 1880 e não em 1890. Mais uma vez, os ombros eram para estar bem maiores e a saia bem estreita. O estilo do chapéu já era mais largo, com mais enfeites, para acompanhar o formato do cabelo, que era mais volumoso. Fora isso, é um vestido lindo. Agora pro vestido de noite vermelho que ela usa no jantar com o Drácula. É aqui que as coisas começam a degringolar um pouco. Primeiro, aqui vai um pouco de contexto sobre vestidos de noite. Eles eram reservados para ocasiões como jantares, cerimônias, bailes, ou para sair para lugares como teatro ou a ópera. Diferente dos vestidos de dia, os de noite eram os que permitiam que a mulher exibisse o colo e os braços, apesar de que as mãos e a parte do braço deviam estar sempre cobertos,
por um par de luvas. Ainda mais em eventos como bailes, onde você ia estar cumprimentando várias pessoas e pegando na mão delas enquanto dança. Se você não estivesse usando luvas, você ia ser visto como anti-higiênico, porque você ia estar passando seu suor para as luvas dos outros. E isso vale para homens e mulheres. Você só ia tirar as luvas se fosse fazer uma refeição. Agora vamos falar do vestido. A silhueta continua errada para a época, mas mesmo que a gente fosse analisar ele como um conjunto da década de 80, a estrutura da saia parece um pouco mais bagunçada do que deveria. O bodice até que não é ruim, esses enfeites que tem nele são bonitos. O decote está perigosamente perto de ser exagerado, mas o formato dele a gente encontra em fashion plate do período. As mangas, que são bem estranhas para um vestido de noite desse período. Existiam vestidos de noite com manga mais longa, mas ela seguiria a moda da época, ou seja, nos anos 80 ela seria colada no braço e nos 90 ela seria bem grande no ombro. Ela não tá usando luvas, mas como eles estavam jantando, faz sentido. Agora, dá pra ver que ela ainda tá usando um espartilho por baixo, porém, nas costas do bodice tem esse outro decote enorme, que com certeza não é nem um pouco histórico. Não só isso, como ele mostra as costas dela nuas, ou seja, ela não tá usando a primeira camada de roupa que vai ter em praticamente todas as vestimentas históricas, o chemise. O chemise fazia parte das roupas de baixo, digamos assim, da lingerie que você usaria por baixo das roupas de fato. Seria a primeira coisa que a mulher ia vestir e servia para proteger sua pele do espartilho e proteger o espartilho do seu suor, dos seus óleos corporais, etc., já que o chemise seria feito de linho ou algodão e seria lavado com frequência. A verdade é que eu posso estar cometendo um sacrilégio, mas eu não sou muito fã desse vestido. Eu sei que todo mundo ama ele, mas eu não. Eu não sei dizer bem porquê, mas acho que é porque justamente a estrutura não me parece boa e eu acho que ele não agrega a beleza da Winona Ryder como os outros. Esse vestido que ela usa no final, por exemplo, é bem melhor. Imagina se ele fosse vermelho então. E, é claro, o último ponto é o cabelo. Mesmo nessa ocasião, ela deveria estar com o cabelo preso e enfeitado no penteado que era moda na época, tanto na década de 80 como 90. Nenhuma mulher ia estar usando o cabelo solto em público, só criança ou pré-adolescente poderiam fazer isso. Estar com o cabelo solto para uma mulher adulta faria ela ser vista como uma mulher da noite, digamos assim. E esse filme, infelizmente, segue um clichê de filmes históricos que é quando as figurantes estão bem mais vestidas que a protagonista. E isso acontece porque os cineastas querem que o visual da protagonista apele mais pro gosto moderno, para ela parecer mais atraente aos nossos olhos, digamos assim. Isso acontece com homens também, tipo esse cara daquela série Bridgerton, que tem essa gola aberta totalmente errada pra época, só pra ele parecer mais sexy. Os exemplos desse clichê que a gente pode ver nesse filme é na cena da festa na casa da amiga da mina, a Lucy Westenra, por exemplo. As mulheres no fundo estão bem vestidas, com decotes e mangas corretas, cabelo correto, usando luvas, enquanto a mina e a Lucy estão exatamente o inverso. Os cabelos estão razoáveis, mas as mangas estão compridas, decotes errados, ausência de luva, etc. Lembra daquilo que eu falei sobre roupas de baixo, tipo chemise? Pois é, as roupas de baixo estão realmente muito ausentes nesse filme, como a gente pode ver nessa cena com a Lucy. Ela tá usando esse vestido, que é feito de um tecido bem translúcido, e quando a luz passa através dele, a gente consegue ver as pernas dela e o bustle, o que não deveria acontecer, porque ela devia estar usando outra peça que é muito importante em vestimenta histórica, principalmente na era vitoriana, anáguas. Dependendo da estação do ano, as mulheres usavam de 1 a 2 anáguas no mínimo debaixo da saia, por motivos de pudor, manter as pernas aquecidas, criar volume na saia e, nesse caso, ser uma barreira ali entre a saia do vestido, propriamente dito, e o bustle. Então, a sequência correta seria o bustle,
uma anágua por cima e aí sim a saia do vestido. Então, se ela estivesse usando pelo menos uma anágua como deveria, as pernas dela estariam cobertas. Agora a gente vai dar uma olhada nele mesmo, Drácula. Dos trajes que o Drácula usa, o único que eu acho que dá pra gente julgar nesse contexto de Londres do fim do século XIX é esse aqui, de quando ele encontra a mina pela primeira vez. Porque o resto das roupas dele no filme são bem exóticas, porque, ele vem de outra terra. Esse traje é bem interessante porque, de uma forma consciente ou inconsciente, ele tenta diferenciar o Drácula dos outros homens, mostrando que ele é mais elegante, por ser um príncipe, e que ele é mais antigo do que os outros. Mas como que o figurino tenta mostrar isso e tá historicamente correto? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente observa é o cabelo dele, que, apesar de muito bonito, com certeza ia causar bastante estranheza em Londres nessa época. O par de óculos escuros que ele tá usando é curioso porque ele não se parece nem um pouco com os pares de óculos escuros vitorianos que a gente vê. Na verdade, pelo que eu vejo, isso que ele usa é, na verdade, um pince-nez com lentes escuras. O pince-nez era um estilo de lente corretiva que não tinha essas alças que vão em cima das orelhas, como os óculos modernos, por exemplo. O jeito que ele ficava no rosto era agindo como se fosse uma pinça ao redor do nariz. Eu não sei se esse estilo foi usado na época e eu não sei se faz muito sentido usar um pince-nez como óculos escuro, justamente pelo jeito como ele fica no rosto. Ele foi feito originalmente para leitura, por isso que ele fica mais embaixo dos olhos, diferente dos exemplos de óculos escuros mesmo que a gente vê, que claramente foram feitos para bloquear a luz o máximo possível. Mas ainda assim é um toque legal que ele esteja usando óculos escuro. Porque, vampiro, sol, enfim. Agora vamos pra roupa mesmo. A cartola que ele tá usando parece um pouco mais alta que as que seriam usadas, mas a cartola e o chapéu coco, nos anos 90, realmente eram as opções mais populares de chapéu para homens. E só pelo fato de ele estar usando o chapéu já é um bônus, então, legal. A silhueta do homem de 1890 continua um pouco estreita, como era em 1880, e isso acabou sendo bem refletido no fraque que o Drácula tá usando. Apesar de que infelizmente ele não tá com o fraque abotoado, que aí daria pra ver melhor a silhueta, mas parece que ela tá razoável. O comprimento do fraque também parece bom, que seria ali pela altura do joelho. As únicas reclamações que eu tenho com relação ao fraque dele são as mangas, que parecem estar um pouco folgadas demais pra ele, e um dos botões que dá pra ver que ele tá depois da linha de cintura do fraque. Uma das características principais do fraque é que ele tem botões só até bem em cima da cintura, e o resto fica como se fosse só uma saia solta. A linha de cintura do fraque do Drácula tá bem demarcada, mesmo com o fraque aberto, então dá pra ver bem que tem um botão ali onde não devia. Agora sobre o colete dele. Como o fraque tá aberto, dá pra ver bem o colete que ele tá usando, e aqui vai entrar mais uma vez aquele conceito de roupas para ocasiões diferentes. Nesse caso, ele deveria estar usando uma roupa de sair de dia. O problema é que o colete dele parece muito mais um colete formal de noite. Não é pelo fato de ter 2 botões de uma vez ao invés de um, eu esqueci o nome que a gente dá pra esse estilo, mas enfim. É mais por conta da abertura, do decote do colete, por assim dizer. Ele é um pouco aberto demais, como se fosse mais num formato de U do que num formato de V, como seria adequado para um colete de dia. E ainda tem o fato de que o Drácula tá usando luva, o que eu acho estranho, porque, ao contrário das mulheres, a etiqueta não exigia que homens usassem luvas na rua, a não ser, mais uma vez, numa situação formal de noite, como uma cerimônia, um baile, etc. Tanto que se você for prestar atenção nessa cena, nenhum outro homem tá usando luva. E aí, na cena onde tem uma festa, de noite, onde os homens deviam estar usando luva, nenhum deles tá, só o mordomo, então vai entender. Ali no pescoço do nosso querido vampiro, a gente vê que ele não tá usando uma gravata, mas sim o que parece ser um cravate de seda. O cravate era um acessório de pescoço para os homens, que era basicamente um pedaço quadrado de um tecido leve, que era engomado e amarrado ao redor do pescoço, e que tinha várias opções de nós diferentes que você podia fazer de acordo com a moda e a ocasião.
O cravate surgiu ali por volta do século XVII e continuou na moda até ali por volta de 1830, 1840, quando ele se transformou na gravata. Ou seja, no fim da era vitoriana, ele já não era mais algo que você via sendo usado. Esse é um dos elementos que eu falei que podem ser interpretados tipo, ele tá usando esse acessório fora de moda pra mostrar que ele é mais antigo. Mas eu não sei se foi essa a ideia. De qualquer forma, um cavalheiro de 1890 não ia estar usando um cravate. Ele ia estar usando ou uma gravata borboleta ou uma mais clássica como essa que o Jonathan usa. O último ponto que a gente vai ver na vestimenta dele é a gola. Primeiro que pela gola já dá pra ver que a camisa dele não é branca, o que seria bastante incomum, porque camisas brancas eram um símbolo de status e limpeza, então era importante que a camisa do homem fosse branca. Mas principalmente as pontas da gola não iam estar caídas assim, ainda mais se fossem usadas com um cravate, mas mesmo com gravatas nesse período, já era comum realmente ver golas com as pontas dobradas, mas elas ficavam bem menores e bem coladas no pescoço. Então chegou o momento da sentença. Depois de todos os pontos que a gente debateu aqui, infelizmente eu vou ter que declarar que Drácula de Bram Stoker é culpado pelos crimes de anacronismo e falta das roupas de baixo apropriadas. Mas ainda assim, houve um certo esforço histórico. Eu sei que quando você olha para a personagem da Lucy, você pode duvidar disso, mas eu acredito que teve um esforço, então a sentença vai ser só de 3 anos de prisão. E esse foi o primeiro episódio do Tribunal da Moda Histórica. Infelizmente a gente já começou com uma condenação, mas pelo menos não foi tão ruim assim. E se tiveram 2 coisas boas que saíram desse vídeo, foi que vocês aprenderam algo novo sobre história e eu tive uma desculpa para assistir esse filme de novo. Então curta o vídeo se ele foi útil ou pelo menos divertido. Se inscreva no canal se é novo por aqui. Eu falo sobre história, subcultura gótica e o que mais eu quiser falar por aqui. Muito obrigada mais uma vez e eu vejo vocês no próximo vídeo.